Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o mundo do condomínio. Hoje falaremos sobre problemas acústicos. O barulho dentro do condomínio incomoda muito, é uma situação que traz extremo incômodo, porque a pessoa quer chegar em casa, quer ter o descanso noturno e muitas vezes ele não pode em função da interferência de demais vizinhos ou às vezes interferência do prédio vizinho. Mas qual é o limite para esse barulho? Existe uma legislação para isso? Existem dúvidas. Como comprovar depois, como chegar na justiça e mostrar e provar que aquele barulho está incomodando? Então, a primeira situação que a gente precisa ter em mente é que a perturbação do sossego alheio é crime, é previsto na lei de contravenções penais. Perturbar o sossego de alguém é crime. O silêncio, ele não é obrigatório somente no período noturno. Existe uma legislação federal e algumas ABNTs, que nós vamos falar daqui para frente, que elas trazem qual é o decibel, quais são os decibéis que aquele local pode sim realizar de barulho. Então, logicamente que cada ser humano tem uma tolerância na perturbação sonora, mas existe um limite federal. Se eu estiver me incomodando com o barulho do vizinho, mas ele não estiver descumprindo a legislação, o entendimento do que é realmente barulho, não tem o que pode ser feito. Nós temos também outros problemas onde os condomínios muitas vezes foram edificados. Atualmente nós temos uma ABNT que trata do isolamento acústico, que trata de normas para a construção e isolamento nesses condomínios, mas até então nós não tínhamos. Então, muitas vezes a gente tem prédios antigos onde um vizinho aperta a descarga e você consegue ouvir no apartamento de baixo. Ele não está fazendo um barulho, mas está incomodando o vizinho. Então são situações complicadas. A primeira coisa que o condômino tem que fazer quando tem um barulho é verificar se aquele barulho está sim sendo um barulho que está extrapolando uma legislação. Ele não vai saber isso num primeiro momento, então ele tem que muitas vezes perguntar para o síndico, para o zelador, e lembrando que o condomínio, o síndico, ele não deve resolver um problema isolado do condômino. Então nós temos uma unidade que uma senhora anda de salto, o vizinho de baixo se incomoda. O síndico ele deve, no limite do razoável, tentar fazer com que aquelas pessoas se entendam. Mas se ele não conseguir, não é o prédio que tem que entrar com uma ação contra a unidade de cima, e sim o condômino que tem que tomar as medidas legais se elas tiverem que ser tomadas. Quero falar também para você, por exemplo, no município de São Paulo nós temos o PSIL, e muitas pessoas entendem que o PSIL ela é aplicada dentro de condomínios residenciais. Ela não é. O PSIL ela não é uma legislação que se aplica dentro de condomínios residenciais. Basta você dar uma olhada no site da Prefeitura de São Paulo. Coloca aqui, exclui-se a fiscalização dentro de condomínios residenciais. Então, relembrando, é um crime a prática de uma perturbação. O problema é mensurar essa perturbação. É por isso que eu estou recebendo aqui hoje o meu amigo Ivan Imagawa, especialista em problemas acústicos. Nós tratamos diversas situações onde uma notificação depois precisa de um complemento, de um laudo, ou anteriormente a realização de uma medida judicial ou extrajudicial, é importante que se tenha um laudo para se verificar se aquele estabelecimento ele vai ter perturbação. Ivan, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Bom. Ivan, eu preciso da tua ajuda para esclarecer os nossos telespectadores a respeito de problemas acústicos e como você pode ajudar a resolver esses problemas em condomínios. Então, gostaria que você falasse do primeiro ponto, que é a aferição desse barulho. O que existe para a gente mensurar esse barulho? A primeira condição para você medir esse nível de ruído seria os procedimentos que estão dentro da norma. Então, existe um documento que a gente prepara, que seria o laudo. Esse laudo, ele diz qual o equipamento que deve ser usado,
qual a distância. Então lá tem todos os limites e também tem o limite que você deve atingir para a incomodidade. Quais são os limites? Me diz quais são os decibéis permitidos, por exemplo, numa zona mista. Para a área mista residencial, pela 10151, temos o valor da área externa de 55 durante o dia, que seria das 7 da manhã às 22 da noite. E um limite também noturno, que é das 22 às 7, que seria de 50 decibéis. Então, Ivan, esse limite é o quê? A pessoa na área... O que é essa diferença da área interna e externa? Tá, isso é uma dúvida comum. A área externa é quando você tem um ruído, por exemplo, de um vizinho para dentro do seu apartamento. Para a medição de áreas externas, temos os limites de 55 e 50, né? Área mista residencial. Se for para a área interna, para a janela aberta, temos o limite de 45 e 40. Seria diurno e noturno. Para você ter uma ideia, a nossa conversa aqui com o ar-condicionado já tem esse limite de 55 por aí. Então, a gente está falando que para a área interna de 45 é pouco. Assim, você consegue ter quase nada de ruído. Ivan, tem uma questão, e naqueles prédios com isolamento acústico ruim? Tem uma ABNT específica para isso também? Sim, a 15575. É uma norma de desempenho. O prédio tem que ter o mínimo de isolamento. Então, existe um limite para o mínimo, intermediário e superior. Então, toda a construtora ela deve seguir esse mínimo necessário para isolamento. Ivan, caso prático agora. Eu sei que a gente discute muito esses casos. Me recorda aquele caso que você instalou um equipamento para que aquela condômina pudesse depois entrar na justiça e fazer prova de que existia, assim, uma perturbação sonora. A parte prática seria problemas como máquinas de elevador. Então, quem está no andar abaixo não consegue dormir. Isso é muito comum. Máquinas externas de ar-condicionado. A pessoa liga a máquina de ar-condicionado e não consegue, o vizinho não consegue dormir. Esse caso seria de um vizinho com outro vizinho que provoca diversos tipos de ruído e que teve que fazer um laudo com uma medição constante para pegar todos esses níveis de intensidade sonora. E esse equipamento depois você auferiu um relatório e esse relatório foi utilizado numa notificação e depois numa ação judicial. Isso é acessível para um morador ou é um valor astronômico? Não precisa entrar propriamente dito no valor, só quero saber se a acessibilidade disso. Se contar a valorização que ele vai ter somente de imóvel e da saúde que ele tem por direito, é um valor que é bem acessível. Tendo esse documento, é a única forma que ele tem a prova que ele está tendo um incômodo, né? Então, você que está tendo uma perturbação sonora dentro da sua residência, você tem a opção, se não é um problema do condomínio, contratar um laudo particular e depois tomar as suas medidas judiciais. Se é um problema, por exemplo, que infringe uma unidade vizinha, vocês fazem também essa medição, essa aferição? Como é que funciona? Essa medição também é feita tanto internamente, então você tem vários problemas como casa noturna, bares, restaurantes, até mesmo hospitais que têm máquinas externas, estão acima do limite. Isso, o condomínio ele prepara essas medições em alguns apartamentos dentro dos dormitórios e essas medições vão apontar que aquele ruído externo está incomodando internamente. Está crescendo esse número de casos? Como é que você tem visto no mercado? Muito, porque assim, primeiro, antigamente as pessoas não sabiam o que fazer. Elas fazem elas têm algumas atitudes que não resolvem, né? Então, algumas brigas, teve casos até mesmo de assassinato que, assim, chegou no extremo do estresse e que realmente, assim, as pessoas não sabiam o que fazer. Hoje elas sabem o caminho. Então, qual que é o caminho? O caminho é seguir essa lei federal. A lei federal menciona uma norma, essa norma menciona um limite e os procedimentos.
ela faz um laudo, né? Diz, para comprovar que existe realmente um incômodo, entra com uma notificação e uma ação judicial. Então, hoje é bem mais tranquilo o caminho. Ivan, nós recebemos um barulho, uma perturbação dentro de um condomínio de casas. Eu queria que você me ajudasse, é um barulho de cachorros. A moradora reclamou, inclusive, que ela acorda toda manhã com um galo. Eu queria que você me ajudasse, quantos decibéis você acha que tem uma perturbação dessa, apesar de ser um condomínio de casas? Quantos decibéis você acha que tem? Depois vamos tentar construir uma solução para um caso prático como esse. O ruído do latido de cachorro tem na faixa entre 75 e 80 decibéis. Esse limite a gente sempre classifica entre emissão de ruído e o receptor, né? Isso, para cálculo de projeto, você verifica a distância que tem o emissor, o receptor, o quanto de nível você tem, que no caso vamos considerar 80, e o quanto que vai chegar no receptor, que deveria ser 45. Essa parte acústica são cálculos. Para resolver, assim, você pode aumentar a distância entre o receptor e o emissor, colocar barreiras acústicas. Você pode, hoje tem N formas de fazer. Teve um projeto interessante que um espaço aberto de música a gente conseguiu fazer o isolamento, que seria com barreira acústica, para os reclamantes. Calculou-se a distância e resolveu o problema e foi bem interessante. Então era um espaço da prefeitura que tinham bandas, né? Logicamente, qual que é a solução? Limitou-se o ruído a 85 e no receptor colocou-se a barreira, né? E no receptor resolveu o problema. Então isso, cada caso você pode controlar de algumas formas, né? Ivan, não sei se você já pegou um caso desse, mas é um caso que muitas pessoas têm dúvidas e nos procuram. É o caso daquela pessoa que toca bateria dentro de uma unidade. Já pegou algum caso desse? Já. A única forma de resolver, você tem como classificar dois tipos de bateria. Seria a bateria acústica, que aí você vai fazer um projeto de isolamento parrudo, né, que eu falo, que é pesado, e um projeto com bateria eletrônica, que também precisa do isolamento, só que, claro, bem menor. Então, hoje, tem ferramentas para você poder resolver. É viável, então, isolar uma pessoa, ficar dentro de uma unidade, tocar uma bateria sem incomodar um vizinho? Sim, assim, viável tecnicamente, sim. Agora, financeiramente, não. Então, nós precisamos saber que, naquele caso, por exemplo, do cachorro, que a perturbação ao sossego alheio, sossego, segurança, saúde ou aos bons costumes, está previsto no artigo 1336 do Código Civil, inciso 4º, e aquela pessoa pode ter, inclusive, que retirar aquele animal se ele estiver trazendo um incômodo, uma perturbação acima dos níveis toleráveis. Quais são os níveis toleráveis? Esses que o Ivan está passando para a gente. Então, nós estamos chegando ao final de mais um Vida em Condomínio. Vou pedir para o Ivan que dê a palavra final, alguma dica para você que está nos assistindo e que está enfrentando um problema acústico, como você poderia resolver esse problema. Primeira coisa que tem que ficar bem claro, que isso é um erro, é que a diferença entre isolamento acústico e tratamento acústico. Isso é o primeiro erro de todo projeto, né? Então, o isolamento acústico, o que é? São materiais mais pesados que você vai isolar o ambiente. O tratamento acústico, ele vai tratar o ambiente e você vai ter um conforto maior, só que não pode misturar, porque os materiais que é para conforto acústico não resolve isolamento acústico. Isso chega a muita coisa de pessoas que investem e acabam não dando certo. Então, essa diferença é a principal. A outra coisa seria fazer o diagnóstico, né? Como um raio-x. O diagnóstico, o que é? Um equipamento que você vai até o local, faz essa medição e você tem realmente como fazer esse cálculo de emissão, receptor e qual material você vai utilizar para cada tipo de frequência que está incomodando. Então, a gente está falando de diagnóstico e o projeto. O projeto, o que é? É a receita. Você vai ao médico, você precisa dessa receita para poder resolver. E o médico tem que ter esse raio-x para ter um diagnóstico melhor e poder dar a solução. Então, procurar uma solução caseira funciona? Não sei. Então, tem que analisar cada caso e cada caso tem uma particularidade de isolamento acústico.
Apenas de forma resumida, se você tiver um problema, você tem que procurar uma empresa especializada como essa empresa do Ivan para que ele possa fazer a oferição. O síndico também tem um papel importantíssimo, porque a realização de festas, crianças brincando, isso interfere de forma gritante na perturbação sonora, como horário, fechamento do salão de festas. Isso tudo deve ser regulado dentro do regimento interno, da convenção daquele condomínio. Por exemplo, devem existir normas que obriguem aqueles que estão realizando festas a não colocar, por exemplo, equipamentos acústicos, microfone, que possam propagar. De forma geral, nós orientamos que eventos muito grandes não sejam realizados dentro de salões de festas que não se prestam a esse tipo de situação, dentre outras situações. O condomínio, quando tiver um problema com seus vizinhos, o ideal é que contrate também uma empresa como a do Ivan, que possa fazer a medição, porque fica mais fácil do advogado trabalhar, e o advogado vai precisar, sim, de material e de provas de que aquele local está perturbando. Caso ele não faça isso preventivamente, depois ele vai precisar de uma perícia judicial ou, eventualmente, ele vai precisar dos dois. Eu agradeço imensamente a presença do Ivan aqui, esclarecendo algumas questões. Você vai ter o e-mail, os contatos dele, caso tenha qualquer outra dúvida. E agradeço mais uma vez a sua audiência e até um próximo programa.